verso 1. Salmo 139, verso 1, que assim diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Glória a Deus. O título da mensagem é: você é conhecido de Deus. Então, pessoas acham que estão longe de Deus, estão às ocultas de Deus, e que Deus não se interessa por elas. Mas isso não é verdade. Ele sonda. Sondar é pesquisar, não é? Averiguar. Então, quer dizer, ele sonda o nosso coração, ele sonda todas as nossas atitudes. Então, tudo que nós fazemos e fizemos já na vida, tudo isso está registrado. Eu não sei como ele faz isso, só sei que ele faz. Então, ele sonda nós, ele averigua nós, ele verifica tudo em nós e conhece nós. E Deus conhece nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Nós somos muitas vezes desconhecidos de nós mesmos, mas Deus conhece nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus, porque é Ele que sabe. Tem uma ministração aqui, fala: eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de bom, de bem e não de mal. Quer dizer, Ele nos quer bem, Ele nos ama, e Ele verifica tudo, Ele sonda tudo, e Ele nos conhece. Quer dizer, Ele se importa conosco, Ele se importa com você. Não pense que você está um estranho, é um estrangeiro a Deus. Não, pelo contrário, Ele olha cada um, Ele verifica cada um, Ele segue cada um, Ele sonda cada um. Então, Ele vai prosseguindo aqui nesse conhecimento dele a nosso respeito. Olha o que ele fala no Salmo 139: sabes quando me assento e quando me levanto. Olha bem, quantas vezes você assenta e quantas vezes você levanta? Ele sabe, ele está olhando tudo, Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Olha como pode, aqui ele vai falar que isso é maravilhoso demais, Davi aqui fala: isso é maravilhoso demais para mim, eu não posso alcançar, como ele faz todas estas coisas, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E aqui ele vai falar que a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já sabe muito bem. Então ele conhece o nosso interior, porque pessoas muitas vezes se revestem de uma couraça, de uma capa, e querem se apresentar dessa ou daquela forma. Agora, Deus conhece a profundidade do nosso coração, o que se passa no nosso pensamento, o nosso padrão de pensamento. Ele conhece tudo. Então, para Ele, não há como fingir para Deus. Não há como nós criarmos um tipo para nós, se o nosso interior não corresponde a isso. Foi o que ele falou para Samuel, quando ele foi ungir Davi. Ele olhou para Eliabe, que era irmão de Davi, estava à porta, e ele viu o proceder daquele moço, e ele achou que aquele moço, pelo proceder dele, ele que deveria ser ungido rei de Israel. Aí ele fala assim: certamente os meus olhos contemplam o futuro rei de Israel. Aí Deus fala com ele:
Por isso, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, quer dizer, eu vejo o mais profundo do interior do homem. Esse aí eu o rejeitei. Então, olha bem, ele conhece nós, conhece os seus padrões de pensamento, conhece as suas vontades, as suas preferências, conhece sabe quando você assenta, quando você levanta, quando nós, né? Estou incluído nessa. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tudo que nós já fizemos, Deus participou de tudo. Deus participa de tudo da nossa vida, desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Ele já sabia. Então, ele esquadrinha o meu andar, o nosso andar, né? Quer dizer, ele está medindo que caminhos que você tem percorrido, que caminhos que nós estamos percorridos, não é? E conhece todos os meus caminhos, né? Para onde fomos, o que fizemos, ele conhece. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Olha bem, antes de falar, ele já conhece. Antes de você falar, ele já sabe. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Quer dizer, ele está ali colocando a mão dele em tudo, e cerca nós por trás e por diante. Quer dizer, nós estamos envoltos em Deus, né? Por isso que a palavra diz lá em Zacarias que Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Quer dizer, está ao nosso redor. Então, ele é um muro de proteção. Então, ele cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Quer dizer, está vigilante, está guardando, está protegendo. Aí vem o salmista e diz o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Quer dizer, como que eu vou entender, né? Como que Deus faz assim? Como que Deus procede assim? Quer dizer, é muito alto para nós, é muito maravilhoso demais. Quer dizer, nós não conseguimos alcançar, mas a verdade é bem essa, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Quer dizer, para onde que eu vou ausentar? Para onde eu vou fugir? Para onde fugirei da tua face? Aí que vem essa questão, né? A pessoa vai orar, né? Ela fala assim, entrando em sua presença. Quer dizer, nós nunca entramos na presença de Deus, porque nós nunca saímos. Ele está dentro, né? Daquele que crê, ele está dentro. Agora, daquele que não crê, ele está fora, ele está em volta. Agora, do que crê, ele está dentro, porque deu permissão para o Espírito de Deus assumir o seu interior. Essa é a diferença do que crê e do que não crê. Agora, nem por isso Deus não está em volta, né? Deus está em volta de todos e daquele que não crê, mas daquele que crê, Deus está dentro, né? Aí para dar um novo nascimento àquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que ele recebe um novo nascimento, ele creu na palavra de Deus, então aí Deus passa a assumir aquela pessoa, aí ele passa para dentro, né? Porque ele espera ser convidado. As pessoas falam que nasceram com o Espírito Santo, mas não, ninguém nasceu com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser convidado para entrar, para assumir nós, e ele só faz isso através de Jesus. Então, aquele que aceita Jesus,
aí ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar a essa pessoa uma novidade de vida. Por isso que ele fala novo nascimento. Ele vai assumir inteiramente essa pessoa e vai guiar essa pessoa em toda a verdade de Deus para discipliná-la. Vai estar sob disciplina de Deus e Deus vai trabalhar com essa pessoa, mudando o interior dessa pessoa. Então, não tem isso de entrar na presença de Deus, porque nós não. Por que saiu então? Então, por que saiu? Então ele fala, para onde me ausentarei? Não tem como se ausentar de Deus. Agora, a pessoa pode dizer, entrando em oração. Agora, também não tem nada que falar entrando em oração. Porque a nossa oração, ela faz parte do nosso respirar. Já imaginou orar da mesma forma que você respira? Orando em espírito, por isso que ele fala orar em todo tempo, né? Orar sem cessar. Quer dizer, por que parou? Por que vai entrar em oração se nós não paramos de orar? Né? A nossa vida é uma vida de oração e nós devemos treinar o nosso espírito a orar continuamente. Não é só quando eu vou entrar na oração ou quando vou entrar na presença de Deus, porque da presença de Deus nós não podemos sair, né? E a nossa vida deve ser uma vida de oração constante, orando como se respiramos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha bem. Se você pode subir no mais alto e descer no mais baixo, ele está lá, ele está sempre, está seguindo, está vigiando. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aqui representa bem essa passagem o que aconteceu com Jonas. Deus fala para Jonas ir lá e falar para Nínive. Jonas, a malícia daquela cidade subiu até o céu. Eu vou subverter essa cidade. E você vai lá e você fala com essa, profetiza que eu vou destruir essa cidade. E Jonas fala assim, Senhor, mas pega o caminho oposto. Ele andou 3.000 quilômetros, eu fiz um cálculo mais ou menos, 3.000 quilômetros, numa direção contrária, para ele não ir para Nínive. Mas nem por isso, ele quis fugir da presença de Deus, ele quis fugir de Deus, né? Então ele sai para Tarsis, pega o navio e vai. Mas a presença de Deus foi com ele. E ele lá no navio, a presença de Deus está com ele. E quando veio a tempestade sobre o navio para afundar o navio, ele e todo mundo ali no barco invocando os deuses dele. Aí vê Jonas, Jonas está dormindo lá no porão do navio. E ele fala, levanta aí, Jonas, acorda, está todo mundo aqui invocando o seu Deus, invoca o seu também, né? Faz a sua oração, porque nós estamos... Por que você está dormindo? Olha a situação, Jonas. Aí Jonas falou assim, eu sou hebreu, né? E eu sou servo do Deus Altíssimo. E fala que eles temeram com aquilo. E fala, essa tempestade aí, isso aí que está acontecendo com o navio, isso aí é comigo. Eu quis fugir de Deus, mas de Deus não foge. Faz o seguinte, o que nós devemos fazer? Então, fala, me joga no mar. Né? Quer dizer, mesmo lá dentro do mar, eu não vou conseguir sair de Deus, vou fugir de Deus. Não tinha jeito de fugir de Deus. E então ele joga no mar. A confiança dele em Deus. Você Deus já tem um plano para mim, ele vai resolver a situação aqui. E veio um peixe, aí Deus manda o peixe engole Jonas. E Jonas, no ventre do peixe, Jonas fala com Deus. Quer dizer, Deus não saiu dele, né? Deus não retirou a presença dele sobre Jonas.
Jó, sobre Jonas. E mesmo lá no ventre do peixe, né, no profundo das águas, ele ora a Deus. Ele falou com Deus, e Deus ouviu a oração dele. E Deus fez o peixe ir de volta. O peixe foi mais obediente do que o profeta. O profeta fugiu, tomou direção contrária, e o peixe foi lá e obedeceu a Deus, e o peixe missionário levou ele de volta. Então, não há como fugir de Deus, não há como fugir dos propósitos de Deus na nossa vida. Todos aqueles que têm um chamado de Deus, né, não tem como eles fugirem da presença de Deus. Não tem como nós sairmos da presença de Deus. Então, Deus há de ser invocado, considerado sobre todas as atitudes da nossa vida. Quantas vezes as pessoas fecham as portas e vão fazer coisas inconvenientes que Deus, contrárias a Deus, reprovadas por Deus, achando que Deus não está percebendo, que Deus não está olhando aquilo. Então, não se foge da presença de Deus. Vocês podem olhar que os ladrões, os malfeitores, eles preferem o quê? Eles preferem a noite, não é isso? Eles preferem a noite, para eles fazerem as suas perversões, as suas maldades. Como se a escuridão da noite fosse um manto que os ocultasse de Deus, não é? Mas aqui vai falar muito bem a respeito disso. Ele diz aqui: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz no redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, não se abriga, não se esconde, não se aproveita da escuridão da noite para se ocultar de Deus, porque as trevas e a luz para eles são a mesma coisa. Aí ele vem dizendo: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Quer dizer, nós fomos tecidos no ventre da mãe. Como? Né? Um poder de Deus nos teceu. Ele diz aqui: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha bem, cada osso, né, cada órgão, ele foi tecendo a substância ainda informe, de forma assombrosa, né? Como podemos alcançar? Como ele faz isso, né? Como ele faz? Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Lá no ventre da mãe você foi concebido. Ele está olhando, ele está tecendo, ele foi fabricando nós, foi fabricando. E no teu livro, olha bem, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha bem, ele sabe todos os nossos dias, ainda o que vamos viver, ele já sabe. Mas então, né, as pessoas falam: mas como pode uma coisa dessa? Até então, todos os nossos dias estão escritos em Deus, por Deus, através de Deus. Então, assim, mas Deus não pode mudar a situação? Eu não posso mudar a situação? Eu não posso tomar decisões que fugiam ao conhecimento de Deus? Não, Deus já sabia as decisões que você ia tomar.
Aí que tem aquela questão, levantaram aí a teoria da predestinação. Aquele que tem que ser salvo, ele vai ser salvo. Não, a salvação é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E Deus já sabia quem irá aceitá-lo, quem irá receber a Jesus como Senhor da sua vida, quem irá crer na palavra. Ele já sabia. Então não tem isso, um fatalismo, quer dizer, quem tem que ser salvo vai ser salvo. Não é? É a questão de escolha, e ele sabe a escolha que nós faremos ainda. Ele já sabe das escolhas que nós fizemos e das escolhas que nós ainda vamos fazer. Ele já sabe. Que preciosos para mim são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. É o que diz a palavra, né? Que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Quer dizer, a pessoa vai conhecer a Deus. Por mais que você conheça a Deus, você não vai conhecer a Deus totalmente, porque Ele tem uma sabedoria infinita, né? São preciosos os pensamentos de Deus, são mais do que nós podemos contar. Tomara, ó Deus, não? Aí ele desses cabos do perverso, no verso 20, 21, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha bem, quando o homem ele quer se ausentar de Deus, principalmente nas transgressões, nos pecados, o homem quer se ausentar de Deus, quer se esconder de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando Adão faz o que não devia fazer, Deus chama a Adão e Adão não se apresenta. Pessoal, olha, Adão, eu chamei você, né? Eu falei assim, eu tive medo e eu escondi. Eu falei assim, acaso você fez o que não devia fazer? Então, Deus, ele sonda o nosso coração, que se passa no íntimo. Ele ama a verdade no íntimo. Então não adianta eu querer parecer alguém se o meu íntimo é diferente. Não tem como usar uma capa, não tem como usar uma máscara. A máscara pode enganar homens, mas a Deus não. Porque Deus sabe se nós estamos usando uma máscara, se nós estamos usando uma capa, se nós estamos fabricando uma imagem a nosso respeito que não corresponde com o nosso interior. Deus é o Deus de essência e não de aparência. Então, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, essa é uma atitude que nós devemos ter em oração. O que é orar? É rasgar seu coração diante de Deus e falar com Deus o que passa no íntimo. Não é algo, a oração não é algo decorado, não é algo artificial ou fabricado, é algo que brota de dentro do coração. Nós expormos a Deus, se bem que Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós devemos rasgar o nosso interior diante de Deus e falar para Ele. Agora, o homem quer criar máscaras, uma carapaça para se esconder, e não quer exibir diante de Deus as suas fraquezas, não quer mostrar para Deus os seus pecados. Quer dizer, Deus já sabe, mas Ele quer ver se o nosso coração entendeu essas coisas. E nós queremos que Deus venha limpar o nosso coração, que Deus venha trabalhar na nossa vida. Então nós devemos rasgar o nosso coração. E é isso que diz essa sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E as pessoas
eu vejo muito assim, orando assim, o Senhor conhece o meu coração. E o que diz? O que diz a palavra? Que o coração do homem é por demais corrupto, não é isso? Então, é o revestimento de um engano que os homens muitas vezes fazem, não é? Ele não quer abrir o seu coração, ele não quer mostrar o que está no seu coração, cria algo para proteger o seu eu, mas a verdade que nós devemos fazer é: Senhor, sonda meu coração. Aqui o salmista fala: sonda o meu coração. E ele vai mais longe: prova-me, quer dizer, né? Vê como eu estou agindo, né? Coloca situações para que eu demonstre o que está no meu coração, e conhece os meus pensamentos, quer dizer, a essência, aquilo que está lá atrás. Então, quer dizer, não havemos como nos justificar. Quem nos justifica é Deus, e se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Então nós temos corrupção, misérias, pecados e transgressões, e isso precisa ser rasgado, mostrado a Deus. Deus sabe, mas Ele quer ver, né? Ele quer ouvir da nossa boca: sejam as vossas orações, de todas as vossas orações, conhecidas diante de Deus. Então essa é uma atitude de coração, uma atitude para oração, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele vai mais longe ainda, e ele diz aqui: se há em mim algum caminho mau. Olha que interessante. Se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha bem, se é Deus que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, né? E o coração do homem é por demais enganoso, o homem tem que rasgar no seu coração diante de Deus, né? E mostrar para Deus: ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o homem tenta se justificar, o homem tenta maquiar o seu interior, quer passar um verniz, e o homem quase sempre ele age em erro quanto a si próprio, porque o homem se justifica. Mas aqui ele fala: não se justifique, rasga o seu coração e mostra para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é rasgar o coração diante de Deus, e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Deus é que sabe. Os homens vivem enganados pelas roupagens que ele cria para se defender. Nós não precisamos nos defender para Deus. O que nós precisamos para Deus é rasgar o nosso coração e pedir a Ele, para Ele mostrar: Senhor, que caminho que eu estou percorrendo, que atitudes eu tenho tomado, que atitudes eu tomei, que estilo de vida eu vivi. Isso é se entregar totalmente a Deus e permitir a Deus, para que Deus venha trabalhar no nosso interior e que Ele possa nos lavar, né? Com a potássia dos lavandeiros, né? Os lavandeiros, eles usam sabão para deixar as vestes brancas, brilhantes, né? Limpinhas, né? Então aqui é uma invocação a Deus, para que Deus não nos deixe ser maquiado, que não nos deixe ser hipócritas. Por isso que Jesus atacou os sacerdotes: os hipócritas e fariseus, vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro está sujo. Vocês são sepulcros caiados, por fora estão limpinhos, mas por dentro cheira mal. Então, Ele é aquele que trata com o nosso interior, e nós devemos apresentar o nosso interior a Deus e peticionar a Ele, solicitar a Ele: sonda e vê se há em mim algum caminho mau.
Para quê? Para que nós não venhamos nos justificar. E quando nós nos justificamos, se nós estamos errados, nós vamos arrumar uma forma de acusar os outros para nos justificar. Deus falou isso com Jó. Falou assim: acaso você quer me condenar para se justificar? Né? Quer dizer, quem quer se justificar tem que arrumar, né, uma acusação para outros. Mas não, Deus não é assim. E se nós quisermos progredir espiritualmente, nós devemos rasgar o coração. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e corrige-me, né? Corrige-me, guia-me pela vereda reta e plana. Em outra passagem fala: por amor do seu nome. Quer dizer, se o Senhor me ama mesmo, se o Senhor ama o seu nome, trabalhe comigo, me disciplina, limpa o meu interior, lava-me completamente e me faz santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, haja luz sobre a sua vida. Em nome de Jesus, rasgue o seu coração para Deus. Em nome de Jesus, seja próspero, haja paz, alegria, triunfo, bênçãos estejam nos seus celeiros. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.